Davi passou anos fugindo de Saul. Dormiu em cavernas, viveu como foragido, carregou uma promessa enquanto era tratado como ameaça. Mas existe algo ainda mais difícil do que ser perseguido por alguém. É perder alguém, porque quando Saul morre, não morre apenas um rei, morre o homem que perseguiu Davi. Morre o passado que o empurrou para o deserto. Morre a dor que, de alguma forma, dava sentido à fuga. E aqui está o choque espiritual dessa história. A morte de Saul não traz alívio imediato. Ela traz silêncio. Silêncio porque agora Davi não pode mais correr. Silêncio porque agora não há mais inimigo visível. Silêncio porque Deus remove o perseguidor. Mas ainda não entrega o trono. Este vídeo não é sobre vitória. É sobre perda. É sobre quando Deus fecha um ciclo doloroso, mas ainda não abre o próximo. Hoje você vai entender por que a morte de Saul não foi o dia mais feliz da vida de Davi. Foi o dia mais sério. Porque quando Deus tira algo que te feriu por muito tempo, Ele também tira a desculpa para não avançar. E nem todo mundo está preparado para isso. Quando a notícia chega até Davi, não há comemoração. Não há alívio visível. Não há sensação de vitória. Saul está morto. O homem que tentou matá-lo. O rei que o perseguiu. O inimigo que transformou sua vida em fuga. E aqui a Bíblia nos confronta de forma silenciosa, porém poderosa. Davi rasga suas vestes. Ele chora. Ele jejua. Isso quebra completamente a lógica humana, porque aos olhos naturais, Saul morrer era a solução, era o fim do problema, era a porta aberta para o trono. Mas Davi não vê Saul apenas como um inimigo. Ele vê Saul como o ungido do Senhor, e esse detalhe muda tudo. Davi não permite que a dor do passado defina a reação do presente. Ele não celebra a queda de quem o feriu. Ele lamenta a perda de alguém que, mesmo falho, carregava uma responsabilidade espiritual. Isso revela algo profundo. O coração de Davi já não está preso ao trauma, nem dominado pela vingança, nem alimentado pela justiça própria. Ele está livre, livre para honrar mesmo quem não o honrou, livre para chorar por alguém que tentou destruí-lo, livre para reconhecer que Deus é o juiz, não ele. E aqui existe uma lição dura para todos nós. Nem sempre Deus remove pessoas da nossa vida para que celebremos. Às vezes, Ele remove para revelar quem realmente nos tornamos no processo. Porque o luto de Davi não é apenas por Saul. É pelo fim de uma história. É pelo peso de tudo que foi vivido. É pela consciência de que agora não há mais fuga, apenas responsabilidade. Saul representava o caos, mas também representava o atraso. Enquanto Saul estava vivo, Davi podia dizer: eu ainda não posso assumir. Não é o tempo. Estou sendo impedido. Agora Saul não está mais ali. E isso é assustador, porque quando Deus encerra um ciclo doloroso, Ele também encerra as desculpas que nos mantinham parados. O choro de Davi não é fraqueza, é maturidade espiritual. Ele entende que subir não é apenas conquistar um lugar, mas carregar o peso do que foi perdido no caminho. E talvez essa seja a parte mais difícil da promessa. Aceitar que nem tudo termina em festa. Algumas coisas terminam em silêncio, em lágrimas, em reverência. E só quem amadureceu no processo consegue viver esse tipo de encerramento sem endurecer o coração. Com Saul morto, algo muda no cenário, mas não da forma que muitos imaginam. Davi não corre para assumir o trono. Ele não se proclama rei. Ele não usa a morte de Saul como trampolim. Ele espera. E isso revela um nível de maturidade que poucos alcançam. Porque existe uma grande diferença entre Deus remover um obstáculo e Deus liberar uma promessa. A remoção de Saul não significa automaticamente a coroação de Davi. Significa apenas que o tempo da perseguição terminou. O tempo da fuga acabou. Mas o tempo do governo ainda precisa ser confirmado. Aqui está uma verdade espiritual profunda. Nem todo encerramento é um início imediato. Muitas pessoas se frustram nesse ponto. Acham que quando algo difícil termina, a recompensa vem logo em seguida. Mas Deus trabalha com processos, não com atalhos. Davi entende isso. Ele consulta ao Senhor. Ele busca direção. Ele não se move pela emoção do momento, mas pela voz de Deus. E isso nos confronta. Quantas vezes nós corremos assim que o problema acaba? Quantas vezes confundimos alívio com aprovação divina?
Quantas vezes interpretamos o silêncio de Deus como permissão? Davi não. Ele sabe que o mesmo Deus que permitiu a fuga é o Deus que define o tempo da exaltação. E aqui existe um peso espiritual muito grande. Agora, Davi não está mais sendo moldado pela dor, mas pela responsabilidade. Durante a fuga, ele aprendeu a depender. Agora ele precisa aprender a governar o próprio coração, porque subir sem estar pronto é mais perigoso do que esperar sofrendo. Davi já venceu o leão, já venceu o urso, já venceu Golias, já venceu a perseguição. Mas agora ele enfrenta um inimigo mais sutil, a pressa. E a pressa já derrubou muitos homens ungidos. O silêncio de Deus após a morte de Saul não é abandono, é preparação. É Deus dizendo: você não corre mais, agora você sustenta. E isso muda tudo, porque quando Deus remove aquilo que nos feriu, Ele também nos chama para um nível mais alto de responsabilidade espiritual. Não dá mais para agir como quem está fugindo, não dá mais para viver como quem está se defendendo. Agora é tempo de discernimento, tempo de ouvir, tempo de amadurecer. E só quem entende isso consegue atravessar a transição, sem se perder no caminho. Depois da perda, do luto e da espera, Davi não recebe uma coroa. Ele recebe algo mais difícil: silêncio. Deus não fala alto, não envia sinais visíveis, não acelera o processo. E isso nos ensina algo essencial sobre a caminhada espiritual. Há momentos em que Deus não responde com promessas, mas com confiança. Confiança de que o caráter já foi formado. Confiança de que o coração já aprendeu a obedecer sem aplausos. Confiança de que o homem já não precisa ser empurrado, apenas guiado. Davi não celebra a morte de Saul. Ele honra, ele lamenta, ele respeita o tempo. E exatamente por isso, ele está pronto para governar. Porque quem não aprende a perder sem se amargurar, não está preparado para liderar sem se corromper. A perda de Saul encerra uma fase, mas abre uma transição delicada. Agora Davi precisa aprender a viver sem o inimigo que moldou sua fé, sem a pressão que o empurrava para Deus todos os dias, sem a fuga que justificava sua dependência constante. E isso é perigoso, porque muitas pessoas sabem buscar a Deus na dor, mas poucas sabem permanecer fiéis no silêncio. Este vídeo não é sobre morte, é sobre maturidade. É sobre o tipo de homem que nasce quando a luta termina, mas a promessa ainda não chegou. Talvez você esteja vivendo exatamente esse momento agora. A dor acabou, o problema se encerrou, mas nada novo começou. E o céu parece quieto. Se isso faz sentido para você, deixe um like neste vídeo. Isso ajuda o canal a alcançar mais pessoas que também precisam ouvir essa mensagem. E se você quer caminhar conosco por toda essa jornada bíblica, se inscreva no canal, porque a história de Davi não termina aqui. O próximo passo não é o trono, é o luto, é a transição. É aprender a carregar o peso da promessa, sem correr à frente de Deus. No próximo vídeo, vamos ver Davi chorando, não apenas por Saul, mas pelo que foi perdido no caminho até aqui, e entender por que Deus trata o coração antes de entregar o reino.